Fala galera, tudo bem? Professor Rafael Carlos de Sociologia, aqui da plataforma Gonçalves Dias com vocês. E dessa vez para a gente falar sobre as mudanças sociais pela perspectiva clássica da sociologia. Hoje a gente vai falar de muitos autores, hein? Então eu vou logo te dar a primeira dica dessa videoaula. Corre aí, pega o teu caderno, pega a caneta, pega lápis, pega marca-texto, pega tudo que você precisar para anotar e deixar em destaque as dicas e os conceitos que eu vou te passar nessa videoaula de hoje, combinado? Então eu vou te dar um segundo para fazer isso, beleza? Um segundo. Foi? Vamos lá então. Nessa aula de hoje, eu começo relembrando para ti o que são mudanças sociais. Porque se a gente vai falar das mudanças sociais pela perspectiva clássica da sociologia, a gente primeiro precisa lembrar o que são as mudanças sociais. A gente começa a aula então com esse primeiro tópico. O segundo tópico da aula, eu vou tratar das mudanças sociais de acordo com a teoria de Auguste Comte. Comte lá do positivismo, lembra? O idealizador da sociologia. Pois é, a gente vai ver como é que ele encara essa questão das mudanças sociais. O terceiro tópico, a gente vai falar das mudanças sociais de acordo com Émile Durkheim, um dos grandes pensadores da sociologia francesa, lá do século XIX e do começo do século XX. Próximo tópico, quarto, vamos falar das mudanças sociais para Max Weber, um dos precursores da sociologia alemã. E para fechar a aula de hoje, a gente vai tratar do mesmo assunto, mudanças sociais, só que de acordo com a visão de Karl Marx, beleza? Então já está tudo aí divididinho, tudo direitinho no seu caderno, para você não se perder, tá? Que é muita informação, é muito conceito, é muita gente, né? Muitos autores. Então vamos começar devagarzinho, primeiro relembrando o que são as mudanças sociais. E aí eu vou reforçar para você que mudanças sociais representa a transformação da sociedade e do seu modo de organização. Então vamos lá. Toda vez que eu falar sobre mudança social, eu estarei falando sobre a transformação da sociedade e do seu modo de organização. A mudança social, ela é consequência, ela decorre de hábitos e costumes que deixam de fazer ou que começam a fazer parte do cotidiano das pessoas. Repetindo, a mudança social, ela é consequência da mudança de hábitos e costumes, ou que deixaram de fazer parte do cotidiano, ou que passaram a fazer parte do cotidiano das pessoas. Pode ocorrer essas mudanças, tanto por fatores endógenos, de dentro da sociedade, como as invenções, as descobertas, são fatores endógenos, ou podem também ocorrer por fatores exógenos. Olha só, endógenos é dentro, exógenos é fora. Ou seja, que vem de fora da sociedade. Como, por exemplo, a assimilação cultural e a difusão. Processo muito comum durante a colonização. Por exemplo, aqui no Brasil, quando os portugueses vieram colonizar o país, eles trouxeram essa difusão de valores culturais lá de Portugal. A língua portuguesa, por exemplo, a religião, né, católica, certo? Então foi um processo de difusão e de assimilação por parte dos nativos, ok? Então eu já te relembrei, já refresquei a tua memória sobre o que são as mudanças sociais. Agora a gente vai começar, de fato, a aula de hoje, que é analisando as mudanças sociais de acordo com cada um dos pensadores clássicos da sociologia. E toda vez que eu falo para ti de pensadores clássicos, você lembra de Auguste Comte, Émile Durkheim, Max Weber e Karl Marx. São os 4 pensadores clássicos da sociologia.
Combinado? Então vamos lá, vamos começar agora de verdade a aula de hoje. As mudanças sociais para Auguste Comte. Professor, eu pensei que o nome dele fosse Augusto Comte. Não tem problema. A gente pode escrever tanto Auguste, tanto Augusto. Não tem problema nenhum. A questão é você entender o pensamento dele, ok? Augusto Comte ou Auguste Comte, as duas grafias estão ok, mas o pensamento é uniforme. O pensamento sobre mudanças sociais do Comte é um só. Augusto Comte é o principal representante do positivismo no século XIX. Ele é o fundador e também principal representante do positivismo. Professor, o que é positivismo mesmo? É o pensamento positivo? Não, tem nada a ver com isso. Quem pensa positivamente não é positivista, é otimista. Positivista é quem pensa cientificamente. O conhecimento positivo é o conhecimento científico, comprovável, verificável. E o positivismo de Comte deu origem à chamada física social. Para muitas pessoas, a física social representa o embrião do que viria a ser a sociologia. Ainda não era sociologia, era outra coisa, física social, mas já era um pensamento mais científico sobre as questões sociais. A física social, que é uma invenção do Augusto Comte, é uma ciência elaborada por ele, considera a ordem e o progresso como coisas fundamentais para a vida em sociedade. E eu tenho certeza que você imediatamente, ao ouvir essas duas palavras, ordem, progresso, você lembra da bandeira mais bonita que existe no mundo, que é a bandeira do Brasil. Não é verdade? Lá no meio da bandeira tem essa frase, ordem e progresso. Exatamente o que você está pensando. O lema da bandeira brasileira é um lema que tem inspiração nas ideias de Augusto Comte, na física social, no positivismo. São as duas coisas mais fundamentais na visão de Comte para que uma sociedade funcione corretamente, para que ela dê certo, né? Digamos assim. É necessário existir a ordem e o progresso, nessa sequência. Primeiro a ordem, depois o progresso. Como se o progresso da sociedade dependesse primeiramente da ordem social. Por isso que essa frase é escrita somente nessa sequência de palavras. Se você mudar a sequência, ela deixa de fazer sentido. Ordem e progresso são valores fundamentais para a vida social, segundo Augusto Comte. Comte admite a importância da mudança. A mudança social para Comte é importante. Por quê? Porque ele também defende o progresso. Então presta atenção, se uma coisa está progredindo, ela está o quê? Mudando para melhor. Ela está mudando para melhor, ela está em desenvolvimento, está em progresso, correto? Beleza. Só que essa mudança só é positiva se a ordem não for afetada. Lembra que eu te falei? Ordem e progresso. A mudança é boa quando a ordem não é afetada. Se uma mudança for muito estrutural, muito significativa e afetar a ordem social, ela pode causar o quê? A desordem. O contrário de ordem é desordem. Existe outra palavra, outro antônimo de ordem, que é caos. A ideia do Comte é: as mudanças são boas, contanto que elas não promovam a desordem, contanto que elas não promovam o caos, ou seja, que elas ainda mantenham a ordem como fator fundamental. Por isso que para Comte a mudança precisa ser progressiva, gradativa. Uma mudança muito brusca, muito imediata, muito instantânea, ela vai ser prejudicial para a sociedade por esse pensamento. Porque a ordem precisa ser mantida, ela não pode ser rompida. Uma mudança muito brusca, ela pode ocasionar revoluções. E as revoluções no pensamento do Augusto Comte representam, pelo menos momentaneamente, uma circunstância de desordem, de caos, ou seja, de rompimento da ordem estabelecida. A gente pode dizer que esse pensamento do Comte
é um pensamento que busca a conservação da ordem e a mudança progressiva. Não a mudança brusca, revolucionária, mas a mudança gradativa, dentro dessa ideia positivista de progresso. Certinho? Então vamos lá. Comte é a favor ou contra a mudança? Ele é a favor, mas as mudanças não podem afetar a ordem. Elas precisam acontecer de maneira gradativa, de maneira progressiva, e não de maneira revolucionária, de maneira brusca, porque senão a desordem pode ser estabelecida. Correto? Vamos lá então para o próximo grande autor da sociologia, que vai tratar do assunto mudanças sociais. E esse grande autor é o Émile Durkheim, também francês, assim como Augusto Comte, né? E Durkheim, para muita gente, é o verdadeiro pai da sociologia, porque foi ele que conferiu à sociologia um caráter científico. Foi ele que estabeleceu um objeto de estudo e também uma metodologia própria para essa nova ciência, nova naquela época, né, no século XIX, que é a sociologia, ok? Émile Durkheim é o responsável pela cientificação da sociologia, ou seja, se a sociologia se tornou uma ciência, o grande responsável por isso é esse sujeito, é esse cidadão chamado Émile Durkheim. Ele estabeleceu um objeto de estudo, os fatos sociais, é o objeto de estudo da sociologia, e uma metodologia também, baseada na metodologia das ciências naturais. Inclusive, né, existe essa aproximação metodológica entre a sociologia e as ciências da natureza. O método, ele tem as mesmas características, a objetividade e a neutralidade científica. A busca por isso, né, que existia lá na física, na química, na biologia, também existe na sociologia de Durkheim como método. Para Durkheim, a mudança social é resultado das relações de trabalho. Então Durkheim acredita que pelo menos as mudanças mais significativas que existem na sociedade, elas são fruto das relações de trabalho, sendo descartada a necessidade de revoluções. Durkheim também ele não é muito a favor de mudanças bruscas, tá? Ele concorda com Augusto Comte. A mudança acontece, ela é um fato, é importante, mas ela não pode ser muito instantânea. Ela tem que ser gradativa também. E essa gradação que Durkheim faz, ele faz a partir das relações de trabalho. Então, olha só, se você comparar uma comunidade, uma tribo indígena, por exemplo, ou uma comunidade agrícola lá do interior do Maranhão, né, de agricultura familiar, com a cidade urbana industrializada, né, com São Luís, Imperatriz, as maiores cidades do estado, você vai perceber que existe uma diferença nas relações de produção. Geralmente, nas comunidades menores, no sentido geográfico, as pessoas elas são quase todas, elas têm quase todas a mesma ocupação. Então, elas são agricultores, por exemplo, né? Não existe uma divisão muito grande do trabalho. As pessoas elas basicamente trabalham na mesma profissão, né? E, então, essa sociedade ela tem uma estrutura mais simples, devido às relações de trabalho serem também menos diversificadas. Durkheim chama isso de solidariedade mecânica. Vou repetir. Solidariedade mecânica. Quando as relações de trabalho vão evoluindo, né, e vão se tornando mais complexas, existe uma outra solidariedade chamada orgânica. Essa solidariedade orgânica faz com que tenha várias profissões diferentes, várias funções diferentes. E aí a sociedade se torna mais complexa do que as sociedades que antes eram vistas como simples. Tá? Vamos falar agora de outro autor da sociologia. Dessa vez da sociologia alemã. Saímos da França para a Alemanha. Para falar do Maximilian Weber, ou simplesmente Max Weber. A teoria weberiana ela é muito baseada na ideia de ação social. A ação social é o objeto de estudo da sociologia de Max Weber. Segundo Weber, a ação social deveria ser o principal objeto de estudo da sociologia.
Weber estava mais preocupado com aspectos mais próximos ao indivíduo, justamente por acreditar que não era apenas a estrutura ou as instituições que determinavam, né, as mudanças sociais, mas também o sujeito, a forma como cada pessoa age, motivaria essas ações. Para Weber, as ideias, as crenças e os valores de cada indivíduo eram os principais catalisadores das mudanças sociais. O que é um catalisador? É algo que acelera. As mudanças sociais se tornam mais viáveis e mais rápidas devido a coisas que fazem parte do indivíduo, como suas crenças, valores, o sentido atribuído à sua própria ação. Ele acreditava que os indivíduos dispunham de liberdade para agir. E agindo, os indivíduos modificam a realidade social. Então percebe que para Max Weber a mudança nada mais é do que fruto das ações que os indivíduos no seu cotidiano estabelecem ou praticam uns para com os outros. É a ação dos indivíduos que acaba resultando nas mudanças sociais de acordo com a teoria weberiana. Por isso que o foco para Weber é muito mais o indivíduo e as suas ações do que propriamente a estrutura da sociedade. Certinho? E aí, para a gente fechar a aula de hoje, vamos tratar das mudanças sociais de acordo com Karl Marx, que é o nosso último grande teórico da aula de hoje. Marx acredita que as condições econômicas, e aí eu quero que você anote no seu caderno o seguinte: quando você colocar condições econômicas, você vai puxar uma setinha assim para o lado e vai escrever a palavra infraestrutura, certinho? Então, Marx acredita que as condições econômicas, aí você coloca uma setinha e escreve infraestrutura, e a luta de classes são as principais causas das mudanças sociais. Beleza? Então, vamos lá. Para Marx, por qual motivo acontecem as mudanças sociais? Primeiro motivo, por causa da infraestrutura da sociedade, as condições econômicas e também por causa da luta de classes. Certo? São dois fatores. Anotou, né? Beleza. E a revolução, para Marx, cumpre um papel fundamental nesse processo. Lembre-se que, diferente de Durkheim, de Augusto Comte, que prezavam pela manutenção da ordem estabelecida, o Marx, como crítico do capitalismo, ele não quer que a ordem econômica e social se mantenha. Ele quer que exista uma revolução, a revolução do proletariado, para mudar as características dessa ordem estabelecida. Então, se a gente coloca nas prateleiras da sociologia, a prateleira de Marx é diferente da de Augusto Comte, é diferente da de Durkheim. Porque ele não está prezando pela ordem, ele está prezando pela revolução. O que é revolução? É mudança. É mudar a ordem estabelecida. Ok? E a revolução, para ele, cumpre um papel decisivo, um papel fundamental neste processo de mudanças sociais. A classe dominante, segundo Marx, nunca deseja que a situação mude. Por quê? Porque ela se beneficia da situação. Se ela é dominante, ela é elite. Ela é a classe mais beneficiada, né? Pois ela se encontra em uma situação muito confortável. Já os desfavorecidos, a classe dominada, têm que lutar pelos seus direitos, que no caso do capitalismo seria o proletariado, a classe trabalhadora. Você tem a burguesia, a elite, os patrões, a classe trabalhadora, o proletariado, a classe dominada. Então é essa classe dominada que é desfavorecida. E é ela que precisa lutar pelos seus direitos. A mudança vem daí, né? Vem dessa mobilização, dessa consciência de classe dos trabalhadores. Marx pensava que o triunfo do proletariado faria surgir uma sociedade sem classes. É esse o objetivo ali do pensamento de Karl Marx no século XIX. É a mudança radical da sociedade através da revolução. Então a gente pode perceber que existem diferentes formas que os teóricos da sociologia clássica encaram as mudanças sociais. Vimos a teoria de Augusto Comte, Durkheim, Weber e Marx.
Espero que tenha sido tudo muito bem explicado, que você tenha entendido tudo, ok? E a gente já deixa aqui marcado o encontro para a nossa próxima aula de Sociologia. Um abraço a todos e até mais.